Nessa aula, eu não vou te dar uma dica, eu vou te dar várias dicas para você aprender de vez a forma mais fácil e prática de como aplicar o viés da Cinderela com perfeição aí nas suas peças. Eu sou Eliane Pascoal, professora parceira da Cinderela Fitas e Viés. Seja muito bem-vindo a mais uma aula onde eu vou desmistificar com vocês todas as dúvidas sobre viés e a gente vai aprender na prática a como utilizar esse queridinho e valorizar ainda mais as nossas peças. Se você gosta de passo a passo como esse, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então vamos lá para o nosso passo a passo. A primeira técnica que eu vou te ensinar é como fazer a costura reta de forma tradicional utilizando o viés. Para facilitar a visualização de vocês, eu vou utilizar em todas as dicas um viés escuro e a linha clara. Primeira coisa que a gente vai fazer é, tô aqui com o meu viés, e quando a gente tá com viés, ele tem duas dobras, e em cada dobra forma-se um vinco. A primeira forma que eu vou ensinar para vocês, a gente vem aqui ó, do lado direito, abrindo então essa dobra, e nós vamos costurar. Se você não tiver muita experiência, você pode colocar alfinetes aqui na hora de costurar. Eu vou cortar aqui para deixar somente o que a gente vai utilizar. Eu vou pegar os meus alfinetes e a forma correta da gente colocar o alfinete é sempre dessa forma. Assim, a gente não precisa tirar ele quando a máquina for costurar. Ela consegue passar por cima e magicamente a agulha não bate em cima do alfinete. Eu não indico para vocês colocarem o alfinete dessa forma aqui, ó, reta. Isso porque quando você estiver costurando e estiver se aproximando, você vai ter que tirar o alfinete. Ou então corre o risco desse alfinete enganchar no pé calcador ou ir para o dentinho da máquina e aí, de repente, até estragar a sua máquina. Então, a forma correta é sempre assim, com o alfinete dessa forma, tá? Ele sempre aqui, no caso, ó, o tecido, ele está alinhado na vertical e o alfinete vem na horizontal. E aí, eu vou costurar exatamente nesse vinco. E aí, esse é o resultado da minha costura. E aí, essa forma de costurar abrindo o viés é indicada quando você está utilizando camadas mais grossas de tecido. Então, por exemplo, está fazendo um acabamento numa bolsa em que você tem ali camada de tecido, de manta. Então, você precisa de mais espaço da vira do viés. Se você estiver utilizando um tecido fininho como esse, não há necessidade de você aplicar essa técnica, mas eu estou explicando aqui para vocês verem as diversas formas. Aí eu vou virar aqui, eu gosto sempre de dar uma vincadinha com o dedo ou com a unha mesmo, e aí eu venho com o meu tecido aqui para esse lado. Agora eu venho com esse tecido aqui, ó, e eu vou colocar exatamente ele em cima da risca, da linha, né, da onde eu costurei. E aí vocês vão ver, eu não sei se consegue visualizar no vídeo, que faz até uma sombra. Por quê? Porque eu tenho menos tecido aqui, e aí fica um excesso de viés. Por isso que essa técnica é indicada quando a gente tem várias camadas. Por quê? O viés, ele vai fazer aqui, ó, um volume dessa forma, e aí ele encaixa aqui perfeitamente sem ficar com espaço. E agora aqui eu vou dobrar, não vou colocar os alfinetes, mas é claro que você pode, novamente, ó, a mesma dica, colocar. E aí eu venho costurando esse viés bem na beiradinha. Ó, vou alinhando aqui, cobrindo a minha costura que eu fiz na parte de baixo. E aí eu costuro o meu viés. E aí a gente vai ter esse resultado na parte de cima, no direito da nossa peça, e no avesso fica assim. O viés, para ele ter um ótimo acabamento, a costura deve ficar assim, pegando no viés na parte de baixo e também na parte de cima. Então essa é a primeira forma da gente fazer, costurando o nosso viés reto. A segunda dica de como a gente aplicar é quase a mesma forma, porém agora a gente não vai abrir aqui a aba do nosso viés, a gente vai costurar dessa forma aqui, com o viés do jeitinho que ele vem, só que daí eu vou costurar exatamente aqui, ó, alinhado a dobra do meu tecido. Então vou colocar o meu viés aqui. Lembrando, se você for iniciante,
Coloque aí os seus alfinetes e agora eu vou costurar bem alinhado. Você vai perceber, costurando com a máquina industrial, ou dependendo do calcador que você utilizar aí, da máquina de costura doméstica, que dá exatamente alinhado aqui, ó, com essa margem da máquina de costura. Então, eu costurei aqui, ó, o meu viés, ele continua, tá, dobrado, e essa forma aqui é indicada quando você tá trabalhando com tecido mais fino, quando você não tem camadas. E aí, aqui, ó, eu vou dobrar, e aí eu viro exatamente aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa, rebatendo aqui toda a minha costura. Então, eu vou sempre costurando de uma forma que eu vou esconder a minha costura de baixo. Ele pega bem aqui em cima, mas essa costura, ela fica escondidinha. E aí, esse ficou o acabamento do lado direito e aqui é o acabamento do lado esquerdo. E aí, vocês conseguem visualizar como aqui, ó, esse viés, ele fica com o acabamento mais largo e você vê uma transparência também, porque tem menos tecido. E aqui desse lado, ele fica um viés que não está transparente, porque afinal de contas tá todo o tecido aqui. Tem duas opções. Esse daqui, ele vai dar um acabamento que deixa mais firminho. Isso também ajuda a estruturar a peça. E aqui ele vai ficar um acabamento mais maleável. Lembrando mais uma vez, dessa forma com o viés aberto, quando você tiver mais camadas. E dessa forma, com o viés dobrado, da forma que ele vem da indústria, quando você tiver menos camadas. A segunda dica para costurar o nosso viés, ainda falando em costura reta, você vai pegar o viés da forma que ele está. Eu estou utilizando o viés de 25 milímetros, que é o viés largo. E aí, nós vamos dobrar exatamente ao meio. Você vai dobrando, vincando o seu viés. Eu não indico você esticar, tá, o viés, porque senão você pode deformar aqui a nossa peça. E essa forma de costurar, ela facilita muito, principalmente para quem é iniciante da costura. Essa forma de aplicar viés eu também indico quando você não tem muitas camadas, porque senão pode acontecer de fazer o volume e aí aquela camada lá embaixo ela ficar um pouquinho dessa forma aqui e aí você não pega a costura. Aqui a gente vai utilizar para abraçar o nosso tecido. Então você pode colocar os alfinetes, você coloca o tecido bem rente ao seu viés, aquela dobra ali do viés. E aí, você vai colocar aqui os alfinetes. Ó, a gente vem dobrando, eu vou começar a costurar aqui. E aí, eu venho também costurando bem na beiradinha. Eu vou tirar o alfinete, porque eu prefiro costurar sem. E aí, eu gosto de dar uma tensionadinha aqui no meu viés, para ele ficar retinho. E aí, eu venho costurando. Eu costumo costurar o meu viés com uma margem de mais ou menos aqui, ó, 2 milímetros da minha borda, porque assim eu garanto que esse viés vai pegar direitinho a costura na parte inferior e na parte superior também. Agora eu vou dar uma dica muito importante para vocês na hora que a gente está costurando o viés. Precisa tomar muito cuidado na hora que você vai fazer o viés de um lado e bater do outro lado, ou então também dessa forma que eu ensinei aqui, para você não fazer essa costura muito para dentro. Porque a costura, ela tem que ter um limite, porque nós temos uma dobra aqui. Se você faz essa costura muito para dentro, na hora que você lavar essa peça ou a sua cliente, esse viés vai abrir e aí não vai ficar com um resultado legal. Eu vou usar aqui, dobrando da mesma forma, só para demonstrar para vocês essa costura na hora de rebater, que é muito importante prestar atenção nisso. Então, eu vou começar a costurar aqui e o que eu vou fazer? Esse é o erro que algumas pessoas fazem, com medo de não costurar certinho, costuram o viés muito para dentro, dessa forma. E aí, na hora que lava, pode acontecer do quê? Desse viés fazer exatamente isso daqui, ó, abrir. Teve alguns lados, ó, que ele pegou aqui a minha costura, mas teve outro lado que ele não pegou. E aí, na hora de costurar, ele vai abrir. Então, lembrar que aqui a gente tem uma dobrinha do viés, que é de um lado de 4 milímetros, do outro de 5. Então, lembrar de não fazer essa costura muito para dentro. Usa aí essa orientação de fazer
essa margem de no máximo aqui 2 milímetros, que daí é sucesso na certa. Agora aqui eu vou ensinar para vocês a utilizar uma ferramenta muito simples que eu mesmo fiz aqui no ateliê, para você não precisar de um calcador específico para viés, de nada disso. Na verdade, eu só estou utilizando aqui um papel, eu peguei um papel desses mais durinhos, e aí o que eu fiz com esse papel? Eu dobrei ao meio, e aí eu trouxe ponta com ponta para o meio novamente. Ele vai servir como um canal para que eu possa utilizar o meu viés aqui com mais facilidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que esse canalzinho aqui, ó, ele tem que ter a medida do nosso viés. Ó, o meu aqui, ele ficou um pouquinho menor. Então, eu vou abrir aqui para ele dar certinho na medida do meu viés. E aí, eu vou colocar o meu viés aqui. Ele tem que passar aqui, ó, certinho. Ó, passou. E agora, eu dobro aqui, ó, alinhando exatamente aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é alinhar aqui, ó, aonde vai bater a minha costura, tá? Então, eu vou trazer ele um pouquinho mais pra cá e agora eu vou pegar uma fita adesiva. Então, com uma fita adesiva, eu vou prender essa parte aqui, ó, essa parte de dentro, eu vou prender aqui, ok? Dobro aqui novamente, pego outro pedacinho de fita e aí eu vou prender esse outro lado para cá. E vai ficar dessa forma aqui. E aí, ó, eu tenho um canal. E agora eu posso introduzir aqui o meu tecido. Isso facilita e dá pra gente mais produtividade, porque eu não vou ter que ficar dobrando o meu viés. E aí aqui eu vou começar a costurar. E aí, ó, ele vai dobrando sozinho, ó. Entra aqui esse canalzinho, ó, eu só seguro aqui e ele vai costurando o meu tecido. Se você estiver fazendo várias peças na produtividade, olha que legal esse resultado que dá. Bate certinho a minha costura, eu não precisei ficar dobrando e aqui, ó, ele vai puxando o meu viés. Vou colocar ele aqui de volta, ó, e vou continuar aqui, ó. Eu só seguro aqui, ó, e ele vai aqui, ó, costurando todo o meu viés. Olha que dica simples de você aplicar aí dentro do seu ateliê. E claro, se você está gostando das dicas que eu estou compartilhando nesse vídeo, não esquece de agora mesmo comentar nesse vídeo, curtir muito, porque a gente gosta de entender quando a dica facilita a sua vida e as suas costuras aí no seu ateliê. E mais uma dica agora, eu vou ensinar para vocês a como fazer o canto mitrado perfeito. Para isso, nós vamos precisar de um tecido com cantos. No caso aqui eu cortei quadrado, mas você pode fazer isso em tecido quadrado, em tecido retangular ou até mesmo em tecido como esse daqui, que tem uma parte arredondada e outra quadrada. A gente vai começar pela parte do avesso e aí eu vou deixar um pedacinho sem costurar. Eu dobro assim mais ou menos 2 centímetros, é pouquinha coisa. Como aqui eu tenho pouco espaço de tecido, eu vou usar aquela nossa primeira dica, segunda dica, costurando sem abrir o nosso tecido. Então, eu alinho aqui o meu tecido. E aí, quando eu chegar aproximadamente meio centímetro antes do meu final, então está aqui o meu tecido, meio centímetro antes, que é a mesma margem que eu tenho, eu paro de costurar. Parei de costurar, eu tenho aqui o meu vinco. O que eu vou fazer? O tecido, ele está alinhado para esse lado, eu preciso que ele venha para esse lado aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, um Vzinho. Eu vou dobrar aqui o meu tecido, jogo esse viés para a parte de trás e eu vou alinhar aqui. Ele tem que ficar alinhado dessa forma aqui. E agora, eu dobro novamente para baixo, para continuar a costurar. Eu não vou aqui costurar nessa parte de cima, porque ela já foi costurada. Eu venho só costurando reto. Então, eu inicio lá na pontinha e venho costurando aqui a minha peça. E vou parar meio centímetro antes. Aqui no meu caso, para alinhar o meu tecido, eu costurei um pouquinho fora. E aí, você deve refilar todo o excesso de tecido que ficar fora. E eu vou repetir isso novamente aqui em todos os cantinhos. Dobro aqui e continuo.
Agora, eu vou repetir o mesmo processo aqui, até chegar na onde eu iniciei a minha costura. Agora aqui, ó, eu tenho um pouquinho de tecido sobrando, então eu vou vir com ele costurando exatamente aqui, ó, até onde eu iniciei. Eu vou costurar com ele certinho até aqui. Então, eu venho aqui costurando e paro exatamente aonde eu iniciei. Eu vou dobrar aqui o meu tecido, alinho aqui e aí eu vou refilar. E agora aqui a gente vai fazer a emenda perfeita do nosso viés. Então, como que a gente vai fazer? Você vai deixar a sua peça dessa forma. Essa parte você abre, alinhando aqui. E essa daqui você vai dobrar ao contrário. E aí agora a gente precisa passar uma costura exatamente nessa diagonal. Então, eu vou repetir aqui para vocês. Então, costura alinhada. Eu vou abrir aqui esse lado. Eu deixo ele dessa maneira e aí eu trago esse para cá. Ele vai ficar assim, dessa forma. E aí eu vou passar uma costura na diagonal. Passei a minha costura, ficou assim. Eu vou cortar aqui o excesso. Corto aqui. E aqui também. E aqui, a hora que eu abro, eu fico com esse acabamento do meu viés. Olha só que lindo que fica o acabamento. Você pode, do lado aqui direito, abrir essas costuras para ficar assim. E aí, o seu viés fica dessa forma. Agora, nós vamos rebater a nossa costura. Eu começo aqui rebatendo exatamente por onde eu comecei costurando. Então, eu vou dobrar aqui. Ó, dobro dessa forma e nós vamos começar a rebater a nossa costura. Aqui, quando a gente vem para esse lado, deixa eu mostrar pelo lado de cá, vocês vão perceber que já vai se formando os cantinhos. Então, quando a gente abre aqui, ó, já vai se formando todos os cantinhos aqui da nossa peça, ó. E a peça, ela vira automaticamente, ó. Já vai formando aqui os nossos cantinhos. Eu vou começar a costurar aqui. Eu dobro aqui e aí eu vou fazer o cantinho do lado de cá, para eu ficar com esse mesmo acabamento. Então, vem aqui costurando bem na beiradinha. Quando chego aqui, se precisar, eu giro manualmente, deixo a minha agulha afundada e viro a minha peça. E continuo costurando aqui. Chegou no cantinho, a mesma coisa, dobro aqui, dou aquela vincadinha na minha peça e trago ela por cima. Afundo no cantinho e viro novamente a minha peça. Já venho aqui dobrando essa. Dobro a parte de cá e eu vou finalizar ali aonde eu iniciei. Mais um pontinho, viro a minha peça e venho costurando e paro exatamente aonde eu iniciei. E esse daqui vai ser o resultado da nossa peça, onde a gente tem os 4 cantinhos mitrados do lado direito e do lado avesso. E aí a gente tem uma peça com um acabamento perfeito, onde todas as costurinhas batem. Escapou aqui, ó, um cantinho, bem um pedacinho, mas ele tá bem rente à minha peça. Eu não desmancho. Se você quiser, não tem nenhum problema, você pode desmanchar. Nas outras dicas que eu dei por aqui, eu já falei para vocês sobre isso. Qual é a margem de precisar e não precisar desmanchar. E agora nós vamos fazer a nossa última dica, onde eu vou ensinar para você a como fazer a aplicação do seu viés usando tecidos com cantos arredondados. Mais uma vez, a gente sempre vai começar a aplicação do nosso viés pelo lado avesso da nossa peça. E
como eu tenho aqui um tecido com poucas camadas, eu vou começar costurando com viés dessa forma, dobrado, bem rente aqui a margem do meu tecido. Então, eu venho costurando aqui e eu vou virando o meu viés conforme a curva aqui da minha peça. Eu gosto sempre de segurar com os meus dedos por fora aqui, facilitando. Você não precisa esticar o seu viés, só vai costurando aqui em toda a sua volta. E se for necessário, dá uma levantadinha no seu calcador para você ir acomodando aqui o seu viés. Vou cortar aqui o excesso, então já costurei em toda a minha volta. Aquela dica que eu falei para vocês, não é o caso aqui, tá? Não tem nenhum problema. Mas o ideal é que sempre você refile quando tem qualquer excesso de tecido fora do seu viés. Então, já costurei aqui, agora eu vou jogar para o lado direito a minha peça. E aí, eu venho rebatendo todo o meu viés. E aqui já está pronto a nossa peça costurada. Como meu tecido ele é fininho, vocês vão perceber que tem uma tendência a bauloar. É só eu ir abrindo aqui, ó, a minha costura para ele se assentar. Na hora que a gente passa, ela também já vai alinhar. E aí eu tenho esse acabamento do lado direito e eu tenho essa costura do nosso lado esquerdo. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar junto comigo o passo a passo de várias técnicas que eu compartilhei aqui com vocês para facilitar o seu dia a dia na costura. E claro, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de incentivar o conteúdo do canal, deixando aquele seu curtir, se inscrevendo e ativando as notificações para ficar por dentro da próxima aula. Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima aula. Tchau!